Você sabia que suas preocupações podem estar impedindo você de viver plenamente as promessas de Deus? Neste vídeo, vamos explorar as verdades profundas que Jesus nos deixou sobre confiar em Deus e em suas promessas, libertando-nos da ansiedade e do medo. E assista esse vídeo até o final, pois o último ensinamento é o mais importante. Número 1. O fardo da preocupação e o convite de Jesus. Você já sentiu o peso esmagador das preocupações te puxando para baixo? Como se cada passo que você desse fosse mais pesado do que o anterior e a mente não parasse de girar em círculos, procurando soluções que nunca parecem vir? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. A verdade é que muitas vezes carregamos nas costas fardos que nunca foram nossos para suportar. E o mais impressionante é que existe uma saída, um convite aberto que ecoa ao longo dos séculos, feito por alguém que entende o peso que você está carregando. Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 7:11-8. Este é um convite pessoal, direto e poderoso, que muitas vezes esquecemos de aceitar. Imagine por um momento que você está andando por um deserto, carregando uma mochila cheia de pedras. A cada passo, o calor se torna insuportável, e a cada pedra, o fardo parece mais impossível de carregar. De repente, alguém aparece ao seu lado e diz: "Me dê essa mochila, eu vou carregar isso para você." Você hesita, talvez por orgulho, talvez porque pensa que é sua responsabilidade, mas a oferta está ali, a mão estendida, pronta para aliviar sua carga. É assim que a preocupação age em nossas vidas. Ela se torna uma mochila pesada, repleta de medos, ansiedades e inseguranças que nos prendem e nos drenam. No entanto, Jesus está sempre ali, pronto para carregar esse fardo. O que muitas vezes não percebemos é que a preocupação é, em sua essência, uma forma de controle. Queremos controlar o que vai acontecer amanhã, na próxima semana ou até no próximo ano. Nos preocupamos com as contas, com o trabalho, com a saúde, com a família. Pensamos que se não estivermos no controle, tudo pode desmoronar. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais tentamos controlar, mais perdemos o controle. A preocupação nos prende em um ciclo sem fim de ansiedade e medo, sem nunca nos dar a solução. Ao entregar nossas preocupações a Jesus, estamos, na verdade, soltando as rédeas e permitindo que aquele que tem o controle de tudo nos guie. Jesus não apenas promete nos aliviar do fardo da preocupação, mas ele também nos oferece algo em troca: descanso. Um descanso que não depende das circunstâncias externas, mas que vem de dentro, de uma confiança profunda e inabalável em Deus. O Salmo 55:22 nos dá essa promessa: "Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá." É um convite para deixar de lado o peso da preocupação e aceitar o cuidado de Deus, que não falha. Mas talvez você esteja pensando: é fácil falar, difícil fazer. E é verdade. O ato de confiar, de verdadeiramente soltar o controle, pode ser assustador. É como pular de um penhasco sem saber se haverá uma rede para te pegar. Contudo, essa é a beleza da fé. Não se trata de ter todas as respostas, mas de confiar em quem tem. E Deus, como um Pai amoroso, conhece cada detalhe da nossa vida, até os fios de cabelo em nossa cabeça. Ele já está no controle, mesmo quando não conseguimos ver. A questão aqui não é se vamos enfrentar preocupações, mas como lidamos com elas. Continuaremos a carregar esses fardos sozinhos ou vamos aceitar o convite de Jesus de deixá-los em suas mãos? O mundo nos ensina que preocupar-se é natural, que faz parte da vida, mas Jesus nos ensina um caminho diferente, um caminho de confiança. E essa confiança transforma tudo, porque quando confiamos, encontramos descanso. Número 2. Preocupação e fé são incompatíveis? Você já se perguntou se é possível ter fé e ainda assim ser consumido pela preocupação? É uma dúvida que muitos de nós enfrentamos. Afinal, nos encontramos em um mundo cheio de incertezas, onde cada novo desafio parece um teste à nossa fé. A realidade, no entanto, é que fé e preocupação não podem coexistir plenamente. Elas são como o dia e a noite. Uma apaga a outra. Quando permitimos que a preocupação tome conta de nossos pensamentos e decisões,
estamos na prática dizendo que nossa confiança está mais em nossas próprias capacidades do que no poder de Deus. Jesus nos confronta diretamente com essa verdade em Mateus 6,30, onde ele pergunta: Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Nesse versículo vemos claramente a relação entre a nossa ansiedade e a falta de fé. É como se a preocupação fosse um reflexo do quanto ainda estamos tentando nos segurar em nossas próprias forças, acreditando que se não controlarmos tudo ao nosso redor, as coisas irão desmoronar. Mas a grande lição aqui é que Deus está no controle de cada detalhe, mesmo daqueles que não conseguimos enxergar. Pense na fé como uma âncora. Quando o mar da vida se agita com tempestades de incerteza, preocupações financeiras, problemas familiares ou desafios de saúde, a fé é a âncora que nos mantém firmes. Sem ela, somos como um barco à deriva, sendo jogados de um lado para o outro pelas ondas de nossas ansiedades. Mas quando escolhemos confiar, verdadeiramente confiar, em Deus, as ondas podem continuar batendo, mas não seremos abalados. A fé nos dá estabilidade, enquanto a preocupação nos lança no caos. Imagine por um momento que você está em uma sala escura, segurando uma vela acesa. A vela representa sua fé. Agora pense na preocupação como uma forte brisa que começa a soprar. Se você não proteger a chama, ela logo se apagará, deixando você novamente na escuridão. Esse é o impacto da preocupação em nossas vidas espirituais. Ela sufoca nossa fé, nos faz esquecer das promessas de Deus e nos deixa perdidos em meio às circunstâncias. No entanto, se protegemos essa chama, alimentando nossa fé por meio da oração, da leitura da palavra e da confiança em Deus, a luz permanece acesa, guiando-nos mesmo nos momentos mais sombrios. O problema é que muitas vezes queremos que nossa fé funcione como uma espécie de seguro contra problemas. Achamos que, ao ter fé, Deus nos livrará de todas as dificuldades. Mas a verdadeira fé não é a ausência de problemas. É a certeza de que Deus está conosco em meio a eles. Quando deixamos a preocupação nos dominar, estamos, na verdade, minando essa certeza, acreditando mais em nossos medos do que nas promessas de Deus. E as Escrituras nos garantem repetidamente que Ele é fiel. Romanos 8:28 nos lembra que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Portanto, a fé não elimina a realidade das dificuldades, mas ela transforma a maneira como lidamos com elas. Preocupação é tentar segurar o controle daquilo que, muitas vezes, está além do nosso alcance. Fé é abrir mão desse controle, confiando que Deus tem um plano maior, mesmo quando não conseguimos ver. Não se trata de uma confiança cega, mas de uma confiança fundamentada em quem Deus é e no que Ele já fez. Assim, a reflexão é inevitável. Como temos lidado com nossos momentos de crise? Estamos permitindo que a preocupação apague a chama da nossa fé? Ou estamos protegendo essa chama, lembrando que o Deus que cuida das aves e dos lírios também cuida de cada detalhe de nossa vida? A escolha é nossa: viver à mercê das preocupações ou ancorados na fé. Número 3. Controlar ou confiar? Ou, você já sentiu aquela necessidade incessante de controlar cada aspecto da sua vida? De planejar tudo nos mínimos detalhes, de prever cada obstáculo e de tentar garantir que tudo corra conforme seus planos? Se pararmos para pensar, o desejo de controle é, na verdade, uma resposta ao medo do desconhecido. É como se quiséssemos ter nas mãos a chave de todas as portas, acreditando que, dessa forma, poderíamos evitar surpresas desagradáveis ou decepções. Mas a verdade é que, quanto mais tentamos controlar, mais nos frustramos, porque a vida, em sua essência, é imprevisível. A Bíblia nos oferece uma visão poderosa sobre isso em Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Esse versículo nos coloca diante de uma realidade inescapável. Por mais que planejemos, por mais que tentemos antecipar e controlar o que virá, há algo maior em ação: o propósito de Deus.
E muitas vezes, o que consideramos como fracasso em nosso plano pessoal é, na verdade, parte de um plano divino que não conseguimos enxergar completamente. Controlar é como segurar areia nas mãos. Quanto mais apertamos, mais a areia escorre por entre nossos dedos. No final, nos damos conta de que, mesmo com todo o esforço, o controle que tanto desejávamos sempre esteve além do nosso alcance. Confiar, por outro lado, é como abrir as mãos e permitir que Deus guie o curso da vida. É soltar a necessidade de saber de tudo, de antecipar cada movimento e descansar na certeza de que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando não conseguimos entender. O exemplo de Abraão ilustra bem essa questão. Deus o chamou para deixar sua terra, sua família e tudo o que ele conhecia, sem lhe dar um destino claro. Em vez de controlar a situação, Abraão escolheu confiar. Ele não sabia para onde estava indo, mas sabia em quem estava confiando. Hebreus 11:8 diz: pela fé. Abraão, quando chamado, obedeceu e saiu para um lugar que havia de receber por herança, ainda que não soubesse para onde estava indo. Essa fé foi recompensada porque Abraão permitiu que Deus guiasse sua jornada. Entretanto, nossa inclinação humana é resistir a essa entrega. Queremos saber o resultado antes mesmo de começar. Queremos garantias, mas confiar em Deus é justamente andar por um caminho que muitas vezes não conseguimos ver completamente. É como atravessar uma ponte na neblina. Você não vê o que está do outro lado, mas sabe que a ponte está lá, firme, sustentando seus passos. A vida nos desafia constantemente a escolher entre controlar e confiar. Em situações de crise, quando tudo parece fora de ordem, nossa primeira reação é tentar reorganizar as coisas por conta própria, como se tivéssemos o poder de resolver tudo. Mas na maioria das vezes, essas tentativas só aumentam nosso estresse e frustração. É nesse momento que o convite de Deus ecoa mais alto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Esse versículo nos lembra que a verdadeira paz vem não de controlar, mas de confiar. Confiar não significa inatividade ou passividade. Não é sobre cruzar os braços e esperar que as coisas simplesmente aconteçam. Confiar é entregar nossos planos, nossas ansiedades e nossos medos a Deus, sabendo que Ele trabalha em todas as coisas para o nosso bem. É continuar caminhando, mesmo quando não conseguimos ver o próximo passo, porque sabemos que Deus já preparou o caminho à nossa frente. Então, diante das incertezas da vida, nos resta perguntar: vamos continuar tentando controlar ou vamos aprender a confiar? Quando nos permitimos confiar, encontramos descanso. Não o descanso da ausência de problemas, mas o descanso de saber que, aconteça o que acontecer, Deus está no controle. E é essa confiança que nos dá a força para seguir em frente, sem carregar o fardo pesado do controle, mas com a leveza de quem caminha sob a orientação divina. Número 4. O exemplo de Moisés. Confiança em meio ao impossível. Imagine estar diante de uma situação aparentemente sem saída. De um lado, um exército feroz pronto para destruir tudo em seu caminho, e do outro, um vasto e impenetrável mar, sem recursos, sem opções e sem esperança visível. Esse era o cenário que Moisés e o povo de Israel enfrentavam ao fugir do Egito. A sensação de pânico e desespero era palpável, e certamente muitos se perguntavam: por que fomos trazidos até aqui para morrer? Mas no meio desse caos, Moisés não tentou buscar soluções humanas. Ele fez algo incomum. Ele confiou plenamente em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 13 e 14, lemos a resposta de Moisés ao pânico do povo. Não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Essa confiança radical em Deus, em um momento tão crítico, nos mostra que a fé não se baseia nas circunstâncias visíveis, mas no poder e na fidelidade de Deus. Moisés não tentou encontrar uma solução rápida ou uma saída estratégica. Ele simplesmente confiou. Quantas vezes nos encontramos em situações onde tudo parece estar contra nós,
problemas financeiros, crises familiares, desafios de saúde ou incertezas sobre o futuro. Nessas horas, nossa reação instintiva é procurar uma forma de escapar, de resolver a situação com nossas próprias forças. Mas a lição de Moisés é clara. Há momentos em que não se trata de lutar, mas de confiar. Confiar que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando tudo à nossa volta parece um caos. É como estar em um beco sem saída, com muros altos à sua frente. A tentação é começar a escalar desesperadamente ou procurar uma forma de quebrar esses muros. Mas às vezes, Deus nos pede para esperar, porque Ele mesmo está prestes a derrubar esses obstáculos de maneira que não poderíamos imaginar. A travessia do Mar Vermelho foi um desses momentos. O povo de Israel não imaginava que o mar se abriria diante deles, mas foi exatamente isso que aconteceu. O impossível tornou-se possível porque Moisés confiou, e essa confiança permitiu que Deus operasse um dos maiores milagres da história. Moisés não tinha um plano B. Ele não estava contando com sua própria sabedoria ou força militar para livrar o povo. Sua fé estava completamente colocada em Deus. E esse é o ponto central. A confiança total em Deus não deixa espaço para dúvidas ou alternativas humanas. Quando confiamos completamente, entregamos a Deus o controle absoluto da situação, sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos imaginar ou planejar. Essa história nos convida a refletir sobre como lidamos com as crises em nossa vida. Estamos tentando nadar contra a maré ou estamos dispostos a esperar que Deus abra o caminho? Muitas vezes, a solução divina não segue a lógica humana. O mar se abrindo para o povo de Israel parecia algo impossível, mas foi exatamente o que aconteceu. E o mais impressionante, aquilo que era um caminho de salvação para o povo de Deus, tornou-se a destruição para os inimigos de Israel. O mesmo mar que salvou, também afogou. Quando entregamos as batalhas nas mãos de Deus, Ele transforma as circunstâncias de maneiras que não poderíamos prever. A confiança em Deus, mesmo em situações impossíveis, é a chave para experimentar o sobrenatural. Talvez você esteja enfrentando um mar em sua vida hoje, uma situação que parece intransponível. A lição de Moisés nos lembra que, quando confiamos plenamente, o impossível se torna uma oportunidade para Deus manifestar sua glória. Ao invés de tentar controlar, lutar ou fugir, escolha confiar. Deus ainda abre mares. Número 5. Preocupação com o futuro. A história de José. Quando pensamos no futuro, muitas vezes o que vem à mente são incertezas, medos e uma lista interminável de "e se?". E se as coisas não saírem como planejado? E se os problemas continuarem se acumulando? E se não houver uma solução? Essas preocupações sobre o que está por vir podem nos consumir e nos paralisar. No entanto, a Bíblia nos oferece uma história que desafia essa lógica humana. A história de José. Se alguém teve razões para se preocupar com o futuro, foi ele. Traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente, José enfrentou uma sequência de situações que fariam qualquer um perder a esperança. Mas, em vez de se desesperar, José escolheu confiar. A trajetória de José, narrada no livro de Gênesis, é um exemplo brilhante de como confiar em Deus, mesmo quando o futuro parece incerto e sombrio, pode mudar tudo. Vendido como escravo e levado ao Egito, José poderia ter se preocupado e se entregado ao medo. Ele estava longe de sua família, sem nenhuma perspectiva de redenção ou justiça. No entanto, a Bíblia nos diz que o Senhor estava com José. Gênesis 39, 2. E essa presença divina fez toda a diferença. Em vez de permitir que a preocupação dominasse sua vida, José continuou a confiar, mesmo quando as circunstâncias estavam fora do seu controle. O mais impressionante na história de José é que, mesmo nos momentos mais sombrios, ele não perdeu de vista sua fé. Quando foi falsamente acusado pela esposa de Potifar e jogado na prisão, ele poderia ter se rendido à amargura e ao desespero. Mas, ao invés disso, José permaneceu fiel e paciente, confiando que Deus tinha um plano, ainda que ele não soubesse qual seria o desenrolar desse plano.
e essa confiança foi recompensada de maneira extraordinária. O menino que foi traído e vendido como escravo acabou se tornando o segundo homem mais poderoso do Egito, usado por Deus para salvar não só sua própria família, mas toda uma nação durante uma grande fome. Essa história nos desafia a refletir sobre como enfrentamos nossos próprios dilemas sobre o futuro. Quantas vezes permitimos que as preocupações nos impeçam de ver o que Deus está fazendo? Quantas vezes nos esquecemos que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando em algo muito maior do que podemos imaginar? A história de José nos ensina que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos confiar que Deus está orquestrando cada detalhe para um propósito maior. Em Gênesis 50:20, após o reencontro com seus irmãos, José diz uma das frases mais poderosas da Bíblia: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Essa declaração resume a essência de confiar no plano de Deus, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. José não poderia ter imaginado, quando estava no fundo de um poço ou na prisão egípcia, que ele estava sendo preparado para um propósito tão grandioso. O mesmo Deus que transformou a tragédia de José em triunfo é o Deus que está no controle de nossas vidas hoje. Assim como José, muitas vezes não podemos ver o quadro completo. Enfrentamos momentos em que tudo parece estar dando errado e o futuro parece sombrio. Mas a confiança em Deus nos dá a força para continuar, sabendo que Ele está trabalhando em algo que vai além do que nossos olhos podem ver. O que José nos mostra é que o caminho para o futuro pode passar por vales sombrios, mas no final, o propósito de Deus sempre prevalece. Deixar de se preocupar com o futuro não é ignorar os desafios que estão à nossa frente. É, antes, uma decisão consciente de confiar em Deus em cada etapa do caminho, mesmo quando tudo parece incerto. Assim como José, podemos ter a certeza de que, ao confiar no Senhor, Ele transformará até as circunstâncias mais difíceis em bênçãos inimagináveis. Número 6. Jesus no barco. Durante a tempestade, a paz no meio do caos. Imagine-se em um barco no meio de uma tempestade furiosa. As ondas batem com força, o vento uiva ao seu redor e a escuridão parece engolir tudo. Seu coração acelera, suas mãos tremem e o medo começa a tomar conta. Esse foi o cenário que os discípulos de Jesus enfrentaram em uma noite no mar da Galileia. Eles eram pescadores experientes, sabiam o que estavam fazendo, mas a tempestade era diferente. Era aterrorizante. Eles lutavam para manter o barco estável, mas o medo da morte pairava sobre eles. E no meio de todo esse caos, onde estava Jesus? Dormindo. A história de Marcos 4, 35, 41 nos leva diretamente para o centro desse episódio, onde Jesus, no auge da tempestade, estava tranquilamente dormindo. A princípio, isso parece incompreensível. Como alguém pode dormir enquanto tudo ao redor está desmoronando? Mas essa é uma imagem poderosa da paz que Jesus oferece. Os discípulos, apavorados, acordaram Jesus com a pergunta: "Mestre, não te importas que morramos?" Eles estavam em pânico, mas Jesus, sem pressa, levantou-se e disse ao vento e às ondas: "Acalme-se, silencie." E de repente, houve uma grande calmaria. Essa cena nos ensina uma lição profunda sobre confiança em Deus no meio das tempestades da vida. Assim como os discípulos, enfrentamos tempestades, momentos de caos, confusão e medo. E muitas vezes, como eles, sentimos que estamos sozinhos, lutando contra as circunstâncias, enquanto parece que Deus está distante ou até dormindo. A nossa primeira reação é, muitas vezes, como a dos discípulos: pânico. Achamos que temos que lidar com a tempestade sozinhos, e quando nos damos conta de que não temos o controle, o medo nos paralisa. No entanto, Jesus estava no barco o tempo todo. Mesmo em meio ao caos, sua presença não mudou. O que essa história revela é que, embora as tempestades venham, a paz verdadeira não depende de uma ausência de problemas, mas da presença de Cristo em nossa vida. Jesus no barco é a garantia de que, mesmo nas maiores tempestades, há uma paz que vai além do entendimento. Ele não prometeu que não haveria tempestades,
mas ele prometeu sua presença e poder para acalmar as ondas quando for o momento certo. A metáfora aqui é clara. Em nossas vidas, as tempestades podem vir de diferentes formas: crises financeiras, problemas de saúde, conflitos familiares, incertezas sobre o futuro. Essas tempestades podem nos fazer sentir impotentes, como se estivéssemos sendo afundados. Mas a história de Jesus acalmando a tempestade nos lembra que, enquanto Ele estiver no barco conosco, não temos razão para temer. Ele tem o controle absoluto sobre o vento e as ondas, sobre as circunstâncias que parecem fora de controle. Uma das lições mais profundas que podemos tirar dessa história é a de que o medo só tem poder sobre nós quando esquecemos quem está no barco. Jesus questiona os discípulos depois que a tempestade foi acalmada. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Marcos 4:40. A tempestade exterior era assustadora, mas Jesus estava focado na tempestade interior dos discípulos, o medo e a falta de fé. Ele queria que eles confiassem, mesmo antes de ver a calmaria. Se olharmos ao nosso redor, é fácil encontrar tempestades. O mundo está cheio de caos e incerteza. Mas Jesus nos oferece uma paz que vai além do que conseguimos entender ou explicar. Filipenses 4:7 nos fala sobre essa paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz que Jesus oferece não é superficial. É uma paz que nos mantém firmes, mesmo quando as ondas da vida parecem nos afundar. A questão não é se as tempestades virão, mas como reagimos a elas. O medo ou a fé guiarão nossa resposta. Podemos tentar lutar contra as ondas sozinhos, ou podemos lembrar que Jesus está no barco, pronto para acalmar a tempestade em seu tempo. Quando confiamos nele, encontramos uma paz que transforma até o caos mais profundo em um momento de tranquilidade e descanso. Número 7. Preocupação com as opiniões dos outros. Quantas vezes você já se pegou preocupado com o que os outros pensam? Seja sobre suas decisões, sua aparência, suas escolhas ou até mesmo sua fé. O desejo de ser aceito e aprovado por aqueles ao nosso redor pode se tornar uma prisão invisível. As opiniões alheias, muitas vezes, ditam o que vestimos, como falamos e até o que acreditamos. Mas viver dessa forma é como caminhar em uma corda bamba, sempre tentando equilibrar o que somos com o que os outros esperam que sejamos. E na maioria das vezes, esse esforço é exaustivo e nos afasta de quem realmente somos em Deus. O apóstolo Paulo, em Gálatas 1:10, faz uma pergunta direta e desafiadora. Acaso procuro eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse agradando a homens, não seria servo de Cristo. Esse versículo é uma verdade que muitas vezes evitamos encarar. A busca constante pela aprovação dos outros nos impede de servir verdadeiramente a Deus. Quando nos preocupamos mais com o que as pessoas pensam de nós do que com o que Deus pensa, nossa fé e identidade ficam comprometidas. Viver em função das expectativas alheias é como tentar construir uma casa em areia movediça. A base nunca será estável, porque as opiniões mudam, os padrões mudam, e o que hoje é aceito amanhã pode ser rejeitado. E o que resta no final? Uma vida vivida em função de algo volátil e temporário. Mas quando colocamos nossa identidade e confiança em Deus, estamos construindo sobre uma fundação sólida, que não muda com as marés da opinião pública. Ele nos conhece profundamente, e sua opinião sobre nós não é influenciada pelas modas ou pelos julgamentos humanos. O que precisamos lembrar é que, muitas vezes, as opiniões dos outros vêm de um lugar de insegurança, projeção ou mesmo incompreensão. Jesus enfrentou isso em sua própria vida. Ele foi criticado, rejeitado e mal compreendido por muitos. Em João 15:18-19, Jesus diz: Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes de odiar a vocês, odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Se até Jesus, que era perfeito, enfrentou a crítica e a rejeição, por que nós, que somos imperfeitos, esperaríamos algo diferente? A chave é lembrar que nossa aceitação está em Deus e não no mundo. Há uma liberdade profunda que vem quando paramos de buscar a aprovação dos outros.
É como soltar correntes invisíveis que nos prendem a expectativas que nunca conseguiremos cumprir plenamente. Quando vivemos para agradar a Deus, encontramos uma paz e uma segurança que o mundo nunca poderá nos dar. Não se trata de ignorar completamente o que os outros pensam, mas de não permitir que essas opiniões sejam a bússola que guia nossa vida. A verdadeira bússola deve ser a palavra de Deus, que nos orienta e nos molda de acordo com o seu propósito para nós. Além disso, o desejo de agradar aos outros pode nos desviar da nossa missão. Quantas vezes deixamos de seguir o que Deus nos chamou para fazer por medo do que as pessoas vão pensar? É fácil cair na armadilha de moldar nossas ações e decisões com base no julgamento alheio, mas isso nos afasta do verdadeiro chamado que Deus tem para cada um de nós. O medo de críticas ou rejeição não pode ser mais forte do que a nossa obediência a Deus. Viver com essa liberdade de não estar preso à opinião dos outros não significa viver de forma arrogante ou indiferente. Pelo contrário, significa viver com uma confiança silenciosa de que Deus nos conhece e nos aprova. Ele nos chamou pelo nome, e é sua voz que devemos ouvir acima de todas as outras. Isso não apenas nos liberta das amarras da preocupação, mas também nos permite ser mais autênticos em nossa fé e em quem Deus nos criou para ser. Por fim, precisamos lembrar que as pessoas ao nosso redor, por mais bem-intencionadas que sejam, não têm a visão completa de quem somos ou do propósito que Deus tem para nós. Somente Deus vê o quadro completo. Ele sabe onde estamos, para onde estamos indo e o que Ele preparou para nós. Quando colocamos nossa confiança nele e paramos de nos preocupar com as opiniões alheias, começamos a viver com mais liberdade, paz e propósito. Número 8. A ansiedade pela provisão diária. Acordar todas as manhãs com a mente já sobrecarregada, preocupado com as contas que precisam ser pagas, com o sustento da família ou com o que o futuro reserva, é algo que muitos de nós conhecemos bem. A ansiedade pela provisão diária se torna uma constante, uma sombra que nos acompanha ao longo do dia. Perguntas como: será que vou conseguir pagar as contas no final do mês? Ou, e se algo der errado? Se tornam companheiras diárias. No entanto, Jesus nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente em relação a essas preocupações. Ele nos chama a confiar na provisão de Deus de uma maneira que vai além da lógica humana. Em Mateus 6, 25, 26, Jesus nos confronta com uma verdade poderosa. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Observai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Essa passagem nos desafia a abandonar a ansiedade pela provisão e a confiar no Deus que cuida de cada detalhe da criação. A imagem das aves é particularmente impactante. Elas não têm preocupações com o amanhã. Elas não acordam de manhã com o peso de pensar no que vão comer ou onde encontrarão abrigo. Elas simplesmente confiam que a provisão estará lá. Jesus nos convida a observar isso como um lembrete de que o mesmo Deus que cuida das aves está cuidando de nós. Se Ele se preocupa com criaturas tão pequenas, quanto mais Ele se importa com seus filhos. Mas muitas vezes, esquecemos disso e nos agarramos à ansiedade, como se tivéssemos que carregar esse peso sozinhos. A verdade é que a ansiedade pela provisão é um reflexo de nossa falta de confiança na provisão divina. Quando nos deixamos consumir pela preocupação com o que vamos comer, vestir ou onde vamos morar, estamos, na prática, dizendo que não confiamos que Deus é capaz de suprir nossas necessidades. É como se disséssemos que precisamos tomar as rédeas porque Ele pode falhar. Mas isso está longe da realidade. Deus, que é o Criador do universo, conhece cada uma de nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Ele é o mesmo que proveu maná no deserto para o povo de Israel dia após dia, garantindo que eles tivessem o suficiente para cada jornada. A ansiedade pela provisão, no entanto, não é apenas sobre o que colocamos na mesa. Ela reflete algo mais profundo: o desejo humano de segurança. Queremos garantias. Queremos ter certeza de que teremos o que precisamos amanhã, no próximo mês e até no próximo ano. Mas Jesus nos ensina algo contraintuitivo.
Ele nos chama a viver um dia de cada vez, confiando que o pão de cada dia será dado por Deus, assim como está descrito na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6:11. Esse hoje é um convite para focar no presente, sabendo que Deus cuida do amanhã. Quando nos libertamos da ansiedade pela provisão, encontramos uma nova forma de viver. A paz começa a substituir o medo. Em vez de acordarmos cada dia com a mente cheia de preocupações, começamos a viver com gratidão pelo que já temos e com a confiança de que Deus proverá o que ainda precisamos. Isso não significa que não devemos planejar ou trabalhar, mas significa que o peso da preocupação é removido. Não somos mais escravos do e se, mas somos livres para confiar em um Deus que nunca falha. A ansiedade sobre o que teremos amanhã nos impede de ver o que Deus está fazendo hoje. Estamos tão focados em tentar controlar o futuro que esquecemos de agradecer pela provisão que já temos. Assim como Deus alimenta as aves do céu, Ele está cuidando de você. Mesmo que as circunstâncias pareçam difíceis, mesmo que o saldo bancário esteja baixo ou que as contas estejam se acumulando, Ele está no controle. E é essa confiança que nos dá a capacidade de viver com liberdade, sem sermos consumidos pela ansiedade que nos rouba a paz. Jesus não estava nos dizendo para sermos irresponsáveis, mas para confiarmos que, assim como Deus sustenta toda a criação, Ele é capaz de cuidar de nós. Nossa responsabilidade é confiar e continuar caminhando em obediência, sabendo que o Deus que sustenta o universo também cuida de cada detalhe de nossa vida, inclusive nossa provisão diária. Número 9. O peso das decisões. Entregar o caminho ao Senhor. Decisões. Todos os dias, somos confrontados com escolhas. Algumas pequenas, outras gigantescas. Algumas parecem simples, como o que vestir ou o que comer, mas outras carregam um peso imenso. Mudar de emprego, casar, começar um projeto ou até mesmo enfrentar uma crise pessoal. A pressão de tomar a decisão certa pode ser sufocante. E é nesse momento que, muitas vezes, somos consumidos pela dúvida e pelo medo de errar. E se eu escolher o caminho errado? E se essa decisão mudar minha vida de maneira irreversível? Esse peso pode nos imobilizar, e a preocupação com as consequências futuras pode nos impedir de avançar. O Salmo 37:5 nos dá uma direção clara e libertadora. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Essas palavras não são apenas um conselho gentil, mas um convite para aliviarmos o peso que colocamos sobre nossos próprios ombros. Quando tomamos decisões sem consultar ou confiar em Deus, estamos tentando carregar um fardo que nunca foi nosso para suportar. A verdade é que não podemos prever o futuro, mas conhecemos aquele que pode. Quando entregamos nossas decisões a Deus, estamos colocando nosso destino nas mãos de um Pai amoroso e onisciente, que vê além do presente e sabe o que é melhor para nós. Entregar o caminho ao Senhor não significa que ficaremos passivos, esperando que Ele faça tudo por nós. Pelo contrário, trata-se de um ato de fé ativa. Significa tomar nossas decisões com responsabilidade, mas sem o peso da ansiedade. Significa orar, buscar a sabedoria de Deus e depois avançar em confiança, sabendo que Ele guiará nossos passos. É como caminhar em uma estrada desconhecida, com um guia experiente ao nosso lado. Você não precisa conhecer todos os detalhes do caminho, porque sabe que Ele está te mostrando a direção certa. No entanto, essa entrega pode ser difícil. Nosso instinto natural é querer controlar cada detalhe e prever cada resultado. Mas quando tentamos segurar as rédeas sozinhos, rapidamente percebemos o quão limitados somos. Provérbios 16:9 nos lembra: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Essa passagem nos convida a um equilíbrio entre planejar e confiar. Planejar é importante, mas a confiança em Deus é essencial para nos livrarmos da angústia que pode surgir quando não temos todas as respostas. Um exemplo bíblico poderoso dessa entrega de decisões é a história de Davi. Em várias situações, ele poderia ter tomado decisões impulsivas ou com base no medo, mas ele constantemente buscava a orientação de Deus. Antes de enfrentar batalhas ou tomar decisões políticas como rei, Davi frequentemente orava: devo ir? O Senhor entregará isso em minhas mãos? 1 Samuel
23:2. Ele sabia que, ao entregar suas decisões ao Senhor, estava colocando seu destino nas mãos de alguém muito mais sábio e poderoso do que ele. Mas o que isso significa para nós, em nossa vida cotidiana? Significa que, em vez de nos afligirmos com cada decisão importante, podemos encontrar descanso ao saber que Deus está no controle. A ansiedade sobre tomar a decisão errada é neutralizada quando confiamos que Deus, em sua soberania, pode redirecionar nossos passos se necessário. Mesmo que tomemos um caminho que parece não ser o ideal, Deus pode usá-lo para nos ensinar, moldar e nos levar de volta ao seu plano perfeito. Essa entrega não é uma saída fácil, nem um atalho para evitar responsabilidades. É um ato de humildade. É reconhecer que, embora tenhamos a liberdade de escolher, Deus, em sua infinita sabedoria, tem a visão completa da nossa vida. Ele sabe onde cada decisão nos levará e, mais importante, sabe o que é melhor para nós. Quando entregamos nossos caminhos ao Senhor, estamos permitindo que Ele seja o piloto e nos tornamos passageiros confiantes de que chegaremos ao destino certo. Portanto, da próxima vez que se deparar com uma grande decisão e sentir o peso esmagador da escolha, lembre-se de que você não precisa carregá-lo sozinho. Entregue seus caminhos ao Senhor. Ele não só conhece o caminho, como também promete estar com você em cada passo, guiando, protegendo e direcionando para o melhor que Ele tem reservado. Número 10. A preocupação com os filhos. Ana e a entrega de Samuel. Se há uma preocupação que parece sempre estar presente no coração dos pais, é a preocupação com o futuro dos filhos. Não importa a idade que eles tenham, a incerteza sobre se estão no caminho certo, se terão sucesso, se serão protegidos, nos tira o sono. A angústia pode ser esmagadora, e o desejo de proteger, guiar e garantir que tudo esteja bem com nossos filhos pode se transformar em uma fonte constante de ansiedade. Mas há uma história na Bíblia que oferece uma perspectiva profundamente transformadora sobre esse tipo de preocupação. A história de Ana e seu filho Samuel. Ana era uma mulher que carregava um grande peso em seu coração. Por muitos anos, ela desejou ter um filho, mas a sua infertilidade a fazia sentir-se incompleta. Suas lágrimas e orações eram intensas e, em um momento de profunda entrega, ela fez uma promessa ao Senhor. Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e lhe concederes um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. 1 Samuel 1:11. Ana desejava desesperadamente um filho, mas ao mesmo tempo estava disposta a entregá-lo de volta a Deus. Esse ato de entrega é, sem dúvida, um dos exemplos mais poderosos de confiança e rendição na Bíblia. Quando Deus respondeu à oração de Ana e lhe deu o filho que tanto almejava, ela cumpriu sua promessa. Depois de desmamá-lo, ela levou Samuel ao templo e o dedicou completamente ao Senhor. 1 Samuel 1:27 e 28. O que mais impressiona nessa história é a paz com a qual Ana entregou seu filho, o presente mais precioso que ela poderia ter. Ela compreendia uma verdade que muitos pais têm dificuldade em aceitar. Nossos filhos pertencem a Deus e, embora sejamos responsáveis por guiá-los e amá-los, o destino final deles está nas mãos dele. A ansiedade que muitos pais sentem em relação aos filhos, seja em relação à educação, às amizades, às escolhas ou ao futuro em geral, pode se tornar um fardo pesado. No entanto, Ana nos ensina que a maior prova de amor que podemos dar aos nossos filhos é confiá-los a Deus. Isso não significa abdicar de nossas responsabilidades como pais, mas sim reconhecer que Deus é quem tem o controle final sobre a vida deles. Ele os ama mais do que nós podemos amar, e sua sabedoria e plano para eles são perfeitos. A entrega de Samuel por Ana não significava que ela deixaria de ser mãe ou de se preocupar com ele, mas ela entendeu que sua maior segurança estava em colocá-lo nas mãos de Deus. Muitos pais, ao verem seus filhos crescerem e começarem a tomar decisões independentes, experimentam essa mistura de orgulho e medo. E se eles fizerem escolhas erradas? E se algo acontecer que eu não posso controlar? São perguntas naturais, mas Deus nos chama a uma confiança mais profunda. Assim como Ana entregou Samuel ao Senhor, somos chamados a entregar nossos filhos, confiando que Ele os guiará
e protegerá. Filhos são uma dádiva de Deus, e nosso papel como pais é orientá-los, ensinar-lhes os caminhos do Senhor e orar por eles. No entanto, a ansiedade pelo futuro de nossos filhos pode nos consumir se esquecermos que Deus é o verdadeiro protetor e guia. Provérbios 22:6 nos lembra: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nosso trabalho é plantar as sementes, mas quem faz crescer é Deus. A história de Ana nos ensina que, mesmo em momentos de profunda entrega, Deus é fiel. Ele não apenas cuidou de Samuel, mas fez dele um dos maiores profetas de Israel. Da mesma forma, quando confiamos nossos filhos ao Senhor, podemos ter a paz de saber que Ele está no controle, mesmo quando nós não estamos. É um ato de fé que desafia nossa necessidade de controle, mas que nos permite descansar no fato de que Deus tem o melhor para eles. Portanto, quando a preocupação com o futuro de seus filhos ameaçar roubar sua paz, lembre-se do exemplo de Ana. Seus filhos são um presente de Deus, e a maior demonstração de amor que você pode dar é confiar a vida deles ao Criador, que os conhece, os ama e tem planos maiores do que podemos imaginar. Número 11. O ciclo da preocupação e o poder da oração. Preocupação é como um ciclo interminável. Você já notou como, uma vez que um pensamento ansioso se instala, ele parece gerar outros em uma espiral sem fim? Uma preocupação leva a outra, que leva a outra, e antes que percebamos, estamos completamente imersos em um estado constante de ansiedade. Nossas mentes se enchem de cenários que muitas vezes nem sequer se concretizam. Esse ciclo da preocupação rouba nossa paz e nos impede de ver as bênçãos que estão à nossa volta. Mas há uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para quebrar esse ciclo: a oração. Em Filipenses 4, 6 e 7, Paulo oferece uma solução clara e direta para a preocupação. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse versículo é um antídoto contra a ansiedade. Paulo nos ensina que, em vez de sermos consumidos pela preocupação, devemos transformá-la em oração. Cada preocupação que surge deve ser um lembrete para orarmos e entregarmos aquilo nas mãos de Deus. A oração, quando feita de forma sincera, não é apenas um momento de desabafo, mas um ato de entrega. É o reconhecimento de que não temos o controle, mas que estamos confiando no Deus que tem. Muitas vezes, a preocupação nasce exatamente da tentativa de controlar o incontrolável. Queremos garantir que tudo vai dar certo, que as coisas vão sair como planejado, mas ao fazer isso, nos esquecemos de que Deus está no comando. A oração nos ajuda a quebrar esse ciclo, pois nos reconecta com a fonte de paz e nos lembra que não estamos sozinhos. Imagine a preocupação como um peso enorme que você carrega nas costas. Cada nova preocupação acrescenta um novo quilo a esse fardo, tornando-o cada vez mais insuportável. Agora, imagine que a oração é como um alívio, como se você estivesse tirando essas preocupações e entregando-as uma a uma para Deus. A cada vez que oramos e apresentamos nossas ansiedades ao Senhor, sentimos esse peso diminuir. Não porque os problemas desaparecem magicamente, mas porque escolhemos não carregá-los sozinhos. É importante entender que a oração não é apenas uma forma de pedir algo a Deus, mas também de agradecer. Paulo nos exorta a orar com ação de graças. Isso significa que, mesmo antes de vermos a solução para nossas preocupações, devemos ser gratos. A gratidão transforma a nossa perspectiva. Quando somos gratos, passamos a enxergar o que Deus já fez por nós e o que Ele está fazendo, em vez de focarmos apenas nas coisas que ainda não foram resolvidas. A gratidão quebra o ciclo da preocupação porque nos lembra da fidelidade de Deus no passado e nos dá esperança para o futuro. Outro aspecto da oração é a paz que ela traz. Paulo fala de uma paz que excede todo o entendimento. Essa paz não é baseada nas circunstâncias ao nosso redor, mas é um dom sobrenatural que Deus nos dá. Ela guarda nossos corações e nossas mentes, protegendo-nos da ansiedade e do medo.
Mesmo que as tempestades continuem ao nosso redor, essa paz nos mantém firmes e confiantes de que Deus está no controle. A oração, portanto, não muda apenas as circunstâncias, ela nos muda. Ela muda nossa maneira de ver os problemas e de enfrentá-los. O ciclo da preocupação só pode ser quebrado quando paramos de tentar resolvê-lo por conta própria e o levamos a Deus em oração. Jesus, em sua vida terrena, nos deu o exemplo perfeito disso. Em momentos de intensa pressão, como no jardim do Getsêmani, ele orou. Ele sabia que a oração não era apenas um pedido de ajuda, mas uma forma de alinhar sua vontade com a vontade do Pai. Quando oramos, estamos fazendo o mesmo. Estamos entregando nossas preocupações e pedindo que Deus nos mostre o caminho, nos dê força e nos conceda a paz. Então, da próxima vez que se encontrar preso em um ciclo de preocupação, pare e ore. Apresente cada preocupação, cada medo e cada ansiedade ao Senhor. Confie que Ele está ouvindo, que Ele se importa e que Ele pode fazer o que você não pode. A oração não é a última opção, mas deve ser a nossa primeira resposta. Ela é a chave para viver uma vida de paz, mesmo em meio às preocupações do dia a dia. Número 12. A esperança e o sofrimento. A paciente confiança de Jó. Août Saz. O sofrimento é uma experiência universal e, em algum momento, todos nós o enfrentamos de uma forma ou de outra. Seja uma perda inesperada, uma doença prolongada ou um fracasso devastador, o sofrimento muitas vezes nos coloca à prova. Nessas horas, a nossa primeira reação é perguntar: por quê? E, em muitos casos, até quando? O peso do sofrimento pode facilmente nos levar ao desespero, à dúvida e à perda de esperança. Mas a Bíblia nos oferece o exemplo de alguém que, mesmo em meio ao sofrimento extremo, permaneceu fiel e confiante. Jó. A história de Jó é uma das narrativas mais profundas e desafiadoras sobre sofrimento e confiança em Deus. Jó era um homem justo, que vivia de acordo com a vontade de Deus, e ainda assim, foi permitido que ele passasse por uma série de tragédias inimagináveis. Ele perdeu sua riqueza, seus filhos e, por fim, sua saúde. Se alguém tinha motivos para se desesperar e se entregar à amargura, era Jó. No entanto, no meio de sua dor, Jó faz uma declaração que desafia nossa compreensão humana. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Essa frase, pronunciada em um momento de imensa perda, revela algo extraordinário sobre a fé de Jó. Ele entendia que, mesmo quando tudo parecia estar fora de controle, Deus ainda era soberano. Em vez de se apegar ao que havia perdido ou de se revoltar contra Deus, Jó escolheu confiar. Essa confiança não era cega ou superficial. Jó não estava alheio à sua dor. Ele chorou, lamentou e questionou. Mas, em meio a tudo isso, ele nunca perdeu de vista a verdade de que Deus estava no controle. Muitas vezes, quando estamos sofrendo, a nossa tendência é nos concentrar no presente, na dor imediata. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas. Queremos que a dor desapareça o mais rápido possível. Mas a história de Jó nos ensina que há algo mais profundo no sofrimento, uma oportunidade para confiar em Deus de maneiras que, talvez, nunca experimentaríamos em tempos de paz. Jó nos ensina sobre a paciência em meio ao sofrimento e sobre a esperança que se mantém firme, mesmo quando tudo parece perdido. Em Tiago 5:11, o Novo Testamento se refere a Jó como um exemplo de perseverança. Vocês ouviram falar da paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. A história de Jó não termina no sofrimento. Deus restaura tudo o que Jó havia perdido e ainda mais. Mas o ponto central da história não é apenas a restauração material, mas a jornada de fé e confiança inabalável que Jó percorreu. Ele passou pelo vale da sombra da morte e saiu do outro lado com uma compreensão mais profunda de quem Deus é. O que muitas vezes esquecemos no sofrimento é que Deus não está distante. Ele está presente, mesmo quando não conseguimos vê-lo ou entendê-lo. Jó experimentou esse silêncio de Deus, e isso foi talvez o aspecto mais difícil de sua provação. Ele clamou por respostas, mas por um tempo não obteve nenhuma. E ainda assim, ele confiou. Às vezes,
Deus permite que passemos por períodos de sofrimento em silêncio, não porque Ele não se importe, mas porque há algo sendo moldado dentro de nós que só pode ser desenvolvido através da paciência e da confiança em meio à dor. No fim, Deus falou com Jó, revelando sua soberania e grandeza. Jó nunca recebeu uma explicação detalhada do porquê sofreu tanto, mas ele recebeu algo ainda mais valioso, uma revelação mais profunda de Deus. E é exatamente isso que o sofrimento, quando enfrentado com fé, pode nos oferecer. Uma experiência mais rica e íntima com o Criador, que vai além do entendimento humano. Se você está passando por um momento de sofrimento agora, lembre-se do exemplo de Jó. O sofrimento, embora doloroso, não define o fim da história. Deus está presente em meio à sua dor, e assim como Ele esteve com Jó, Ele está com você. Mesmo que você não veja o fim do túnel, Deus está trabalhando em algo maior, algo que pode não ser visível no momento, mas que no tempo certo será revelado. O sofrimento nos convida a confiar em Deus, não porque entendemos tudo, mas porque sabemos que Ele é fiel. Número 13. O medo do fracasso. Pedro andando sobre as águas. O medo de fracassar é uma força poderosa. Ele nos paralisa, nos faz duvidar de nossas capacidades e, muitas vezes, nos impede de dar passos em direção aos sonhos e propósitos que Deus colocou em nosso coração. Esse medo nos diz que o fracasso é inevitável, que não somos bons o suficiente, que não conseguiremos chegar ao outro lado. Mas em meio a esse turbilhão de dúvidas, a Bíblia nos oferece uma história inspiradora sobre fé, medo e fracasso. A história de Pedro andando sobre as águas. Em Mateus 14, 28, 31, encontramos o relato de Pedro, um discípulo cheio de zelo, que ousou pedir a Jesus algo extraordinário. Enquanto os discípulos estavam em um barco no meio de uma tempestade, viram Jesus caminhando sobre as águas. No meio do medo e da confusão, Pedro gritou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu com uma simples palavra: Vem. Pedro, com os olhos fixos em Jesus, desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Por um breve momento, ele estava fazendo o impossível. A fé de Pedro, naquele instante, era maior que o medo. Ele havia colocado sua confiança no poder de Jesus e, por isso, conseguiu dar passos sobre algo que normalmente o afundaria. No entanto, algo mudou. Ao sentir o vento e ver as ondas ao redor, Pedro desviou seu olhar de Jesus. Ele deixou que o medo se infiltrasse em sua mente, e o resultado foi imediato. Ele começou a afundar. Essa cena é uma metáfora perfeita para o medo do fracasso que enfrentamos em nossas vidas. Quando mantemos nossos olhos fixos em Jesus, conseguimos fazer o impossível. Podemos caminhar sobre as águas, enfrentar desafios que, aos olhos do mundo, parecem insuperáveis. Mas quando começamos a focar nas circunstâncias ao nosso redor, as dificuldades, os problemas, as dúvidas, o medo toma conta e começamos a afundar. Pedro não afundou por falta de capacidade, mas porque permitiu que o medo obscurecesse sua fé. O medo do fracasso é um dos maiores obstáculos em nossa jornada de fé. Muitas vezes, Deus nos chama a fazer algo que parece assustador. Iniciar um novo projeto, servir de uma maneira que nunca servimos antes, ou até mesmo confiar nele em áreas da nossa vida que sempre tentamos controlar. Como Pedro, somos chamados a sair do barco, a sair da nossa zona de conforto. E como Pedro, somos capazes de fazer coisas que parecem impossíveis, desde que mantenhamos os olhos fixos em Cristo. Mas a grande lição aqui não é apenas sobre como vencer o medo. O que é ainda mais importante nessa história é o que acontece depois que Pedro começa a afundar. Ele grita: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estende a mão e o segura. Esse é o coração da história. Jesus não repreendeu Pedro por tentar e falhar. Ele o salvou no momento em que Pedro pediu ajuda. Isso nos ensina que, mesmo quando fracassamos, mesmo quando permitimos que o medo nos derrube, Jesus está sempre pronto para nos levantar novamente. O fracasso não é o fim da linha, mas uma oportunidade para experimentar a graça e o poder de Deus de uma forma ainda mais profunda. Essa história nos desafia a refletir sobre como lidamos com o medo do fracasso em nossas próprias vidas. Quantas vezes deixamos de dar passos de fé
porque estamos preocupados com o que pode dar errado? Quantas oportunidades perdemos porque estamos fixados nas ondas ao nosso redor, em vez de manter nossos olhos em Jesus? O fracasso, na perspectiva de Deus, não é algo a ser temido. Ele faz parte do processo de crescimento. Assim como Pedro, podemos tropeçar e afundar às vezes, mas a mão de Jesus está sempre estendida, pronta para nos segurar e nos levantar. No final, o que Pedro nos ensina é que não é sobre nunca falhar, mas sobre aprender a confiar mais em Deus do que no medo. O fracasso faz parte da caminhada de fé, e cada vez que ousamos dar um passo, estamos crescendo. Jesus não nos pede perfeição, ele pede confiança. E quando estamos dispostos a sair do barco, a confiar nele e a enfrentar nossos medos, descobrimos que ele está conosco, mesmo quando o vento sopra mais forte. O medo do fracasso é real, mas a presença de Jesus é maior. Número 14. O preço da preocupação com as riquezas. A parábola do rico insensato. A busca por segurança financeira, conforto material e a acumulação de bens tem sido para muitos um objetivo de vida. A sociedade nos diz que quanto mais temos, mais seguros estaremos. No entanto, essa busca incessante por riquezas pode nos levar a um caminho a um caminho perigoso, o de colocar nossa confiança e valor nas coisas materiais, ao invés de em Deus. E quando fazemos isso, a preocupação com o dinheiro se torna um peso que consome nossos pensamentos, ações e até nossas relações. Jesus sabia disso, e é por isso que ele contou uma parábola poderosa que nos ensina sobre o verdadeiro preço da preocupação com as riquezas. A parábola do rico insensato. Em Lucas 12, 16 e 21, Jesus narra a história de um homem que tinha colhido uma grande safra, a ponto de seus celeiros não conseguirem comportar todos os seus bens. O homem, então, decidiu construir celeiros maiores para armazenar suas riquezas. Ele pensou consigo mesmo: agora tenho o suficiente para muitos anos. Vou descansar, comer, beber e alegrar-me. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite a sua vida será exigida de você. Então, quem ficará com o que você preparou? Essa parábola nos desafia a refletir profundamente sobre onde está nosso coração. O rico insensato acreditava que suas posses materiais eram sua fonte de segurança. Ele havia acumulado tanto que pensava estar livre de preocupações, que poderia relaxar e desfrutar de uma vida tranquila. Mas o que ele não percebeu é que a verdadeira segurança não está em quantos bens acumulamos, mas em nossa relação com Deus. Sua confiança estava nas coisas terrenas, e ele ignorou completamente o fato de que sua vida estava nas mãos de Deus. O problema aqui não é o fato de o homem ter riqueza, mas sim a maneira como ele lidava com ela. Ele estava consumido pela preocupação de guardar e aumentar seus bens, a ponto de negligenciar o que realmente importava: seu relacionamento com Deus e com os outros. A parábola nos mostra que, quando nossas vidas são definidas pela busca incessante por riquezas, nos tornamos insensatos, perdemos a perspectiva do que é eterno e essencial. O homem rico não estava preocupado em abençoar os outros com sua abundância ou em glorificar a Deus com seus recursos. Sua única preocupação era consigo mesmo. A preocupação com as riquezas nos prende a uma mentalidade de escassez. Mesmo quando temos muito, sempre pensamos que precisamos de mais para estarmos seguros. E é exatamente essa armadilha que Jesus quer nos alertar. Em Mateus 6, 19, 21, ele diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A verdadeira riqueza, de acordo com Jesus, não é medida pelo que possuímos, mas pelo nosso coração e nossa fé. A preocupação com o dinheiro tem o poder de nos desviar do nosso propósito. Quando nos preocupamos excessivamente com acumular bens, acabamos deixando de lado as coisas que realmente importam: o tempo com a família, a dedicação ao próximo, o serviço ao reino de Deus. Nosso foco se desloca do eterno para o temporário. E o que a parábola do rico insensato nos lembra
é que, no final, todas as riquezas materiais são passageiras. Quando nossa vida chegar ao fim, o que restará não são os bens que acumulamos, mas o impacto que tivemos em nossa relação com Deus. Jesus encerra a parábola com um aviso solene. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Esse é o verdadeiro desafio. Deus não condena o fato de termos recursos, mas Ele nos chama a usar esses recursos de maneira que glorifique a Ele e abençoe os outros. A preocupação com as riquezas terrenas nos distrai da verdadeira riqueza, que é estar em comunhão com Deus e viver de acordo com seus propósitos. Então, a pergunta que precisamos nos fazer é: onde está o nosso tesouro? Estamos buscando segurança nas coisas deste mundo, como o rico insensato, ou estamos confiando em Deus como nossa fonte de provisão e segurança? A preocupação com o dinheiro pode ser um fardo que nos afasta da verdadeira paz e propósito que Deus tem para nós. Jesus nos chama a soltar esse fardo, a confiar que Ele é quem provê, e a viver para algo muito maior do que simplesmente acumular bens. Número 15. Confiança completa. Deus cuida do final da história. A vida pode ser imprevisível e, muitas vezes, parece que estamos caminhando por um terreno instável, sem saber o que nos aguarda no futuro. A incerteza pode gerar uma ansiedade constante, especialmente quando sentimos que as coisas estão fora do nosso controle. Queremos garantir que tudo terminará bem, em nossas carreiras, em nossos relacionamentos, na nossa saúde e na nossa jornada espiritual. Mas por mais que tentemos planejar e prever, a realidade é que o futuro está além do nosso alcance. No entanto, Deus, que conhece o início, o meio e o fim de todas as coisas, nos convida a confiar completamente nele, porque ele cuida do final da história. Em Romanos 8:28, Paulo nos lembra de uma promessa poderosa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Esse versículo nos dá uma perspectiva extraordinária. Mesmo quando as circunstâncias parecem caóticas ou sem sentido, Deus está trabalhando em cada detalhe para o nosso bem. Ele não está apenas presente nos momentos bons, mas também nos momentos de crise, nas perdas, nas mudanças inesperadas e nos períodos de silêncio. Ele é o autor da nossa história e, como um autor cuidadoso, ele sabe como conduzir cada capítulo. Confiar no final da história não significa que nunca enfrentaremos dificuldades. A Bíblia é clara em nos mostrar que o sofrimento e as provações fazem parte da jornada de todo cristão. No entanto, o que diferencia a nossa caminhada é a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem desmoronar. A história de José, que já discutimos, é um exemplo claro disso. Ele foi traído, vendido como escravo e preso injustamente. Mas no final, ele pôde olhar para trás e dizer: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Gênesis 50:20. O que parecia ser uma série de tragédias era, na verdade, a mão de Deus moldando o destino de José e de uma nação inteira. Quando entendemos que Deus cuida do final da história, somos libertos da pressão de tentar controlar cada detalhe de nossas vidas. Sabemos que, por mais que façamos planos, o propósito do Senhor é o que prevalece. Provérbios 19:21. Isso não significa que devemos viver de forma passiva ou sem direção, mas sim que podemos avançar com confiança, sabendo que mesmo quando erramos ou quando as coisas não saem como esperávamos, Deus está redirecionando nossos passos para cumprir o seu plano perfeito. A confiança completa em Deus nos permite caminhar com paz, mesmo em terrenos incertos. Um dos maiores desafios dessa confiança é que muitas vezes não conseguimos ver o que Deus está fazendo no presente. É como se estivéssemos olhando apenas uma parte de um grande quebra-cabeça, e essa peça isolada não faz sentido. Mas Deus vê o quadro completo. Ele sabe como cada experiência, cada desafio e cada momento de alegria se encaixam para formar uma história maior, uma história de redenção, graça e propósito. Quando confiamos nele, estamos dizendo: Deus, mesmo que eu não entenda agora, eu sei que tu sabes o que estás fazendo. Essa confiança nos dá força para perseverar, mesmo quando o final ainda não está claro. Abraão é outro exemplo de alguém que confiou no final da história. Deus lhe prometeu que ele seria pai de uma grande nação,
Mas os anos se passaram e ele continuou sem filhos. Em um momento de crise, ele poderia ter desistido ou duvidado da promessa, mas em vez disso, ele escolheu acreditar. Hebreus 11:11 nos diz que, pela fé, Abraão, ainda que fosse velho, e Sara, estéril, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A confiança de Abraão não estava em suas próprias capacidades, mas na fidelidade de Deus. Quando confiamos que Deus cuida do final da história, somos capazes de viver de maneira mais leve. O peso das incertezas do futuro não nos paralisa mais, porque sabemos que o nosso futuro está nas mãos daquele que nunca falha. Em vez de sermos consumidos pela ansiedade, podemos viver com a certeza de que, independentemente do que aconteça, Deus está trabalhando para o nosso bem e para a sua glória. O final da história já foi escrito, e ele é glorioso. Em Apocalipse, somos lembrados de que, no final de todas as coisas, Deus enxugará toda lágrima. Não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento. E Apocalipse 21:4. Essa é a esperança que nos sustenta. Saber que mesmo nas lutas presentes, o destino final de nossas vidas está seguro em Cristo. E essa certeza nos dá coragem para enfrentar cada novo dia, com a confiança de que não importa o que venha, Deus já está cuidando do final. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Espero que essas lições tenham tocado seu coração e te ajudado a confiar ainda mais em Deus e em suas promessas. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de conferir os outros vídeos aqui no canal. Tem muito mais esperando por você. Ensinamentos valiosos que podem transformar sua vida. Pesquise, explore e continue caminhando nessa jornada de fé. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe você.